Oi, gente bonita, bora chegar. Que gostoso estarmos aqui de novo. Oi, Bá, querida. Boa noite, boa noite. Pessoal chegando, vamos aguardar um pouquinho para começar. Oiê. Frio por aí? Aqui tá bem frio. Que bom que você tá aqui. Nossa, aqui tá bem friozinho. Mas eu ainda vou passar mais frio essa semana. Viajar para Curitiba. Aqui tá 17, lá tá 10. Aí sim, passar frio. Boa noite, gente. Bora chegar. Esperar uns 2 minutinhos a mais. Ver quem chega. Hoje a gente vai falar da fase ovulatória. Uma fase super legal. Mas vamos lá. Esperar um pouquinho. Vou segurar aqui minha língua pra gente começar com mais gente aqui ao vivo. Oi, Flá, boa noite. Frio aí desse lado do litoral. Que tá um frio do caramba. Bora chegando. E o mais interessante que tá sendo assim dessas lives é que meu ciclo tá meio alinhado com esse ciclo de lives. Então, de cada fase que eu tô falando, eu tô na fase. E como meu ciclo é curtinho, na primeira live que eu tava falando da fase menstrual, eu ainda não tinha menstruado. Eu achei que eu ia menstruar no dia seguinte, ainda levei uns 3 dias para menstruar. Mas aí na da semana passada eu já me senti na energia ali da pré-ovulatória e hoje eu tô aqui brilhando em vida na ovulatória. Momento de bastante expansividade, né? Então é legal para comunicar, para orientar, enfim, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Frio aí também, né? Falar aqui também, frio e chuva o dia inteiro, o dia inteiro. Bom, vamos lá. Vamos começar. Lembrando que vocês que estão inscritas vão receber depois, né, o link com essa live também, para poder acompanhar em outros momentos. Ela não fica gravada, né, no Instagram, então só quem fizer a inscrição mesmo que vai recebê-la. Antes de eu entrar, quero dar alguns recadinhos aqui para vocês, mas antes de eu entrar nos recados, quero falar de novo, assim, né, qual que é o intuito, né, dessas lives, porque que a gente está falando de ciclo menstrual como uma ferramenta de autoconhecimento para conseguir criar um planejamento aí para uma produtividade mais consciente, né? Ou seja, a gente justamente usar as potencialidades que a gente carrega em cada uma das fases do ciclo menstrual para a gente conseguir estabelecer uma rotina, seja pessoal, seja de estudo, seja profissional, de lazer também, mas de acordo com as energias que a gente está carregando
né, em razão da fase do ciclo que a gente tá. Ai, Silvana, mas então eu só vou poder fazer as coisas de acordo com a fase do ciclo? Não, mas tendo a consciência, você começa a ter aí uma certa autonomia para decidir de forma mais consciente se você quer ou não realmente realizar aquela atividade, se você precisa ou não realizar aquela atividade naquele momento, ou até mesmo habilidades, né, capacidades técnicas que vocês queiram desenvolver e que vocês têm dificuldade, tentar entender qual fase do ciclo pode contribuir para esse desenvolvimento, né? Então a gente tem aí uma ferramenta mesmo, eu chamo mesmo de ferramenta de autoconhecimento, que quem não menstrua não tem, né? Quem não carrega o útero não tem. Os homens, né, cis não tem. Então a gente tem essa diferença que é uma diferença muito positiva, né, e que ela foi tão diminuída, tão invisibilizada e ao mesmo tempo tão estigmatizada, né, colocada num lugar como sendo algo ruim, como sendo algo que prejudica a mulher, e quando na verdade ela não prejudica, né? Ela carrega, ela oferece pra gente uma série, né, de possibilidades da gente acessar diversas características que a gente tem e que muitas vezes está lá, quietinha, e a gente não acessa por falta de conhecimento, por acreditar em tudo que disseram pra gente, né, que é ruim, que é muito melhor ser homem, enfim, toda uma construção histórica que fez com que ainda hoje a gente acredite que o ciclo menstrual sirva só para engravidar e botar filho no mundo, quando na verdade não. Além da possibilidade de engravidar ou não, ele é uma superpotência que a gente carrega por conta de toda a oscilação hormonal que a gente passa para completar todo um ciclo, e essa oscilação hormonal faz com que a gente manifeste algumas características bastante potentes e multifacetadas, né? Tipo, hoje eu tô aqui comunicativa, tô conseguindo estruturar legal as falas para vocês. Mas se vocês pegarem a minha live, a primeira da fase menstrual, vocês já vão ver que eu tô ali lenta, com menos brilho, com mais dificuldade para estruturar as palavras e tal. Então a gente tem essa multifaces dentro de um só corpo, né? Por conta dessa oscilação que a gente vivencia. Beleza, dito isso, então, essa pequena, grande introdução, vamos aos recadinhos. Bom, hoje, para quem se inscreveu nas lives, eu mandei o link da primeira, né, que foi a da fase menstrual, que é quando o ciclo começa. Então, caso alguém não tenha recebido, me escreve depois no direct que eu encaminho, tá? Mas todo mundo que se inscreveu, todo mundo que preencheu aquela fichinha que tá lá no link, eu enviei lá o link, tá bom? Lembrando de novo que essas lives não ficarão gravadas aqui no Instagram, elas vão só ser disponibilizadas para as pessoas que fizeram a inscrição. E quem se inscrever também depois vai receber, além, né, do acesso a essas lives, vai também receber uma cartilha orientativa com tudo isso que a gente está falando aqui. Então, todas as características que a gente está falando de cada fase do ciclo estarão nessa cartilha. E ela também vai apresentar uma orientação para você poder observar e acompanhar seu ciclo e poder identificar, né, quais são as suas características específicas em cada fase,
além dessas que a gente também traz aqui nas lives, né? Então, vocês vão poder construir a própria ferramenta de autoconhecimento de vocês, certo? Deixa eu ver se eu dei todos os recadinhos certinho. Então, vamos lá. Vou me apresentar rapidinho de novo para quem não me conhece. Eu sou Silvana, Silvana Guerreiro. Sou idealizadora, né, da Educadora Menstrual. Sou educadora física, sou terapeuta menstrual e desenvolvi esse trabalho muito por acreditar na potência que existe, né, no ciclo menstrual, no desenvolvimento pleno e consciente das mulheres, das pessoas que menstruam, no geral. Foi uma experiência incrível para mim, né, de libertação, de desenvolvimento da minha autonomia, a partir do momento que eu tive, né, uma relação com o meu ciclo menstrual. E uns 3 anos depois que eu tive essa oportunidade, eu acabei tomando alguns rumos aí na minha vida e um deles foi desenvolver esse trabalho, tá? Bom, dito isso, um dos trabalhos, né, que eu desenvolvo é uma oficina sobre o ciclo menstrual. Ela se chama Oficina Meu Ciclo, Meu Guia, justamente porque o ciclo menstrual é um guia, né? Então, como eu falei agora há pouco, é um trabalho de uma ferramenta de autoconhecimento muito potente e essas oficinas, elas trabalham de forma bem a fundo essas questões que a gente está abordando aqui nas lives. E senti de fazer essa live é isso, né? Vez ou outra vem alguns insights em algumas fases, e eu senti de fazer essas lives porque às vezes surgem algumas perguntas, alguns comentários, e são coisas tão simples de serem resolvidas, e eu falei, por que não abordar isso nas lives, né? Então, tá fluindo legal, tá sendo super bacana, então, vez ou outra, eu vou trazer essa oportunidade da gente ter esse papo por aqui, tá bom? Hoje eu estou bastante expansiva, bastante comunicativa, eu trouxe uma introdução aí que acho que nas outras lives eu não fiz, e muito por conta de eu estar alinhada com as lives, né? O meu ciclo menstrual está alinhado com as lives. Hoje a gente está aqui começando a falar da fase ovulatória, e eu estou entrando na minha energia ovulatória. Desde ontem, na verdade, eu já percebi que eu tô na minha energia ovulatória. Isso se dá, né, através da observação do ciclo. E lá na primeira live, não sei se quem tá aqui tava na primeira live, acho que sim, algumas pessoas, mas eu tinha sugerido de vocês também começarem, né, a anotar, observar aí o ciclo de vocês. Então, me contem aí, manda uma mãozinha para cima, ou se alguém já lembrar de cara, se tá fazendo a observação, me manda uma mãozinha aí para cima. Se sabe o dia do ciclo que tá, escreve aqui para mim, e eu quero saber como que vocês estão, em que fase que vocês estão, se vocês conseguem ter essa consciência. Ou se estão com alguma dificuldade também para acompanhar, me fala aqui. Amandinha, oiê. Tô quase na ovulatória. Legal. Expansividade vai surgindo, né, Flá? Criatividade. Aquela energia que a gente falou na outra live, né, de foco, de saber onde quer chegar. Aqui no ovulatório a gente tá mandando no peito e mandando pro gol o foco. Conquistando o mundo. Finalzinho da ovulação. Ó, estamos meio alinhadas, hein, gente? Legal. Beleza. Então, vamos falar da fase ovulatória. A gente viu que a primeira live
fase menstrual, quando começa a menstruação, quando começa o ciclo, nosso ciclo se inicia no primeiro dia da menstruação. Então, a gente viu que uma característica muito forte desse período é revisar. Aí vimos que o período pré-ovulatório é um período bacana para iniciar, planejar, né? A gente começar a colocar ali no papel tudo aquilo que a gente vem idealizando, enfim, sentindo aí de trazer para o mundo, né? E aqui, nesse período, nessa fase, nesse momento ovulatório, é o momento de trazer para o mundo, de realizar. Então, revisar, iniciar, realizar. Aqui é onde estourou a bolha, vamos fazer acontecer, é trazer para o mundo, é criar, resolver, né? Então, aqui é aquela energia da expansividade mesmo que vem muito forte. E a gente vai aprender a perceber isso. Deixa eu só ver se eu deixei passar alguma coisa. Bom, não. Falando um pouquinho, bem rapidinho, da fase dessa fase ovulatória numa visão biológica. Então, ela acontece, né, entre o período ali da ovulação, da menstruação, da pré-ovulatória. Então, a gente teve esse momento, essa fase folicular, que, né, na visão biológica, ela se chama fase folicular, de quando a gente menstrua, e todo esse período até chegar na ovulação. E a ovulação, ela ocorre por mais ou menos ali entre 10, 12 e 24 horas. Né? Então, a gente não fica uma fase inteira ovulando, a gente não fica 5, 7 dias ovulando, a gente fica um período curto. O que acontece com os riscos aí, né, de engravidar, vamos dizer assim? Existe um período no qual os espermatozoides sobrevivem dentro do corpo, né? Então, assim, o canal vaginal ele faz todo um trabalho para deixar um ambiente saudável nesse período. Nosso corpo é muito inteligente. Se ele está se preparando para ovular, ovular quer dizer que tem uma possibilidade de fecundar. Então, vamos preparar o corpo para que o que está recebendo fique ali saudável, né? E possa chegar até o processo de fecundação. Então, o corpo se prepara ali, o canal vaginal ele se prepara para ficar saudável, né? Um ambiente saudável para que os espermatozoides possam sobreviver um período dentro do corpo até chegar ao momento da ovulação. Ocorreu a ovulação, se tiver espermatozoidezinhos ali vivos e fortezinhos, eles podem fecundar esse óvulo. Então, às vezes já teve casos de pessoas me falarem: eu engravidei na menstruação. Na verdade, não. Na verdade, você estava ainda num período de um sangramento por conta da menstruação. A sua ovulação, o seu período folicular, ele é curto, né? Então, a ovulação aconteceu, vamos supor, ali no 9º, 10º dia. Se você teve relação no 7º, 8º dia, há uma grande chance, mesmo você ainda sangrando, há uma grande chance dessa fecundação acontecer. Bom, não aconteceu, né? Então tá lá, o corpo se preparou, tudo isso tal, para acontecer a ovulação. O óvulo não foi fecundado, então aí a gente entra no processo da fase lútea, que é o que a gente vai falar na outra fase, e a gente começa um processo de baixar, né? Então toda essa expansividade, esse pico hormonal que acontece para a ovulação acontecer, inclusive, ele começa a mudar,
Então, aí que a gente começa a sentir o corpo naquela outra fase, quando a gente começa a entrar no período pré-menstrual, tal, um processo de já de descanso, de calmaria, enfim. Então, eu quis trazer essa visão biológica para vocês entenderem que a ovulação em si, ela acontece num período curto, tá? Mas num período, numa visão comportamental, a gente sente entre uns dias antes até uns dias depois da ovulação, essa energia mais expansiva que a gente chama de fase ovulatória, tá? Então, só para ficar bem claro assim para vocês, que quando a gente fala de fase ovulatória nessa questão comportamental, não quer dizer que a gente está ovulando todos esses dias, mas sim que a gente se mantém nessa energia característica da fase ovulatória, que são expansividade, criatividade, né? Então é quando a gente sente assim a energia vital na sua plenitude, né? Lá na fase pré-ovulatória, semana passada, eu falei para vocês que é quando a gente começa a sentir a energia vital voltando, né? Quando a gente começa a ter aquela vontade de abrir a janela, né? De sair da caverninha, então a gente consegue ver essa mudança, né? Essa mudança de energia. A gente sai de um estado de recolhimento e começa a abrir a janela e começa a sentir uma expansividade chegando. Aqui a expansividade está no pico, né? A gente sente a expansão da energia vital. E aí com ela vem as características de criatividade, uma boa comunicação, um processo, como que eu posso dizer, uma coisa assim meio de acolhimento, muito compreensiva, muito social, né? A gente tá ali pronta para todos e para tudo, né? A gente tem um processo de empatia muito forte nesse momento e uma coragem, né? Então, assim, a gente, o que eu falei no começo da live, a gente vai enfrentar o mundo, né? Aqui a gente, o foco da semana passada, aqui a gente mata no peito e manda pro gol, né? Então, é um momento bem propício, assim, de realizar atividades que precise da nossa coragem, vamos dizer assim, que a gente precise convencer, sabe? Aquela coisa, tipo, é isso, tô brilhando, o que eu tô falando vai dar super certo. Então, é um momento em que é muito comum a gente sentir esse encorajamento, né? Uma capacidade grande da gente influenciar as pessoas ou as situações. Eu costumava muito, quando eu trabalhava CLT e no mundo corporativo, né? Eu tentava sempre, quando eu tinha que fazer reunião de fechamento para a diretoria ou de apresentar algum projeto, alguma proposta de projeto, de algum evento, enfim, eu tentava sempre agendar as reuniões para esse período, assim, porque daí eu sabia que eu estava brilhando em vida, eu sabia que tudo que eu ia falar ia ser com a maior clareza, assim, e dificilmente eu não ia conseguir convencê-los a aprovar aquilo que eu estava fazendo, né? Então, claro, de novo, aquilo que eu comentei nas outras fases também, lembrando que sempre o que eu estou trazendo aqui não é verdade absoluta, são características que são comuns de acontecer em cada fase, né? E outra, o que é possível, né? Às vezes eu não conseguia marcar minhas reuniões nesse período, né? Mais comunicativo, de mais encorajamento, assim, de mais poder de persuasão. Mas pelo menos eu tinha consciência quando eu tinha que fazer alguma reunião que não estava nesse momento, eu já me preparava melhor, tal, mas quando eu tinha condição de escolher, eu escolhia. E hoje em dia, assim, às vezes eu trabalho eu trabalho numa organização social também, na qual eu participo de um trabalho de gestão,
né? Eu sou gestora financeira também, além as multifacetadas, né? E aí eu trabalho com 2 homens, um deles é meu companheiro. E a gente tenta combinar as reuniões que a gente tem que fazer, assim, de alinhamento, de gestão e tal, sempre fora do meu período menstrual, porque se eu tiver no meu período menstrual eu não rendo, não consigo, eu começo a flutuar no meio das reuniões. E se eu tiver no período pré-menstrual, eu levanto da mesa e saio, porque eu não tenho paciência com os dois. Então, nada como termos consciência, né? Deixa eu ver o que vocês escreveram aqui. Ai, gente, legal, manda dúvidas. Oi, Sil. Manda dúvidas, manda compartilhamentos. Na fase ovulatória, Sil, meio sem foco. Um pouco disso também tem a ver com a gente querer fazer tudo, né? Pode ser. Tanta animação que eu me sinto meio perdida. Oscila muito, né? Tipo, um dia, uma semana, terça-feira passada, queria fechar as portas. Hoje eu já tô fazendo planos pra conquistar o mundo. É muito louco isso mesmo. Mas nada como ter a consciência, né? Porque daí quando você quer fechar as portas, você fala, deixa eu pensar melhor num outro momento. Tenho me sentido dispersa nessa fase. Sil, será que é nessa? Não é na pré-ovulatória, não? Que às vezes dá uma ansiedade ali, uma euforia, querer fazer muita coisa. Mas enfim, vamos lá. Então, vão compartilhando aqui mais, tá bom? A gente vai falando. Aí eu quero trazer para vocês, então, o que pode ser ideal para essa fase, tá? Quais são algumas coisas assim que eu vejo que são ideais, mas claro, lembrando que para cada pessoa chega de um jeito, para cada pessoa a fase traz, né, outros comportamentos também. Uma coisa que é bem comum nessa fase é a libido, né? Porque como a gente está se preparando para ovular e a ideia do corpo é que esse óvulo seja fecundado, naturalmente também o desejo sexual ele aumenta. Algumas pessoas não. Para algumas pessoas passa, às vezes até, né, rola tal, uma certa diferença, mas tem gente que sente muito mais libido, por exemplo, menstruada. Outras no período pré-menstrual, outras em todas as fases. Então é isso, né? Para cada pessoa. Por isso que é bacana esse acompanhamento e observação do ciclo, porque daí você vai criando o seu próprio guia, né? Seu próprio manual aí de ferramenta de autoconhecimento. Pode ser na pré-ovulatória. Ai, meu Deus, o que eu fiz aqui? Vou monitorar melhor. Pode ser. Vamos lá. Então, o que é ideal nessa fase? Para a gente colocar em prática o que a gente vem idealizando. Então, lá no período pré-ovulatório, a gente falou de idealizar, né? De colocar no papel, de projetar. Aqui é o momento para a gente colocar em prática, para a gente trazer para o mundo, para a gente realizar, para a gente resolver. Então, um período bom para a gente dar check aí em algumas coisas que a gente precisa fazer e tá enrolando às vezes. Resolver situações delicadas. Peraí, gente, deu uns negócios de vida própria aqui. Resolver situações delicadas com mais empatia e bons resultados. Às vezes, é comum também acontecer, no período pré-menstrual, principalmente, a gente vai falar dele, né, semana que vem, mas um período bem comum da gente acessar algumas dores mentais, dores emocionais, né? Então, acabam surgindo situações para a gente resolver. Só que nem sempre dá para a gente resolver nesse período com bastante, com resultados bons, né? Vamos dizer assim. Então, se a gente conseguir segurar
para resolver aqui, no período ovulatório, é uma boa. Porque daí a gente consegue acessar um lugar mais empático, né, mais acolhedor, né, que é uma fase que a gente está muito aberta para as pessoas, né, um momento de sociabilizar, de interagir, de ter mais empatia, né, como eu falei um pouquinho antes. Então, o que vocês conseguirem, que vocês tiverem de situação, de repente, para resolver, tenta fazer esse teste, começa a trazer aqui para essa fase, para serem resolvidas, com resultados mais positivos. Outra situação, outra atividade que pode ser bacana trazer para essa fase. Como a ideia, como o exemplo que eu dei, né, quando eu trabalhava no CLT, fazer reuniões, apresentações nas quais vocês precisem se expressar bastante, se convencerem outras pessoas de algo. Então, de novo, tem que apresentar uma proposta para alguém, tenta trazer para essa fase. Vai ter uma reunião que você precisa de alguma aprovação, tenta para essa fase. Tem uma aula difícil que você precisa dar, se estiver nessa fase, você vai conseguir com mais fluidez. Enfim, situações nas quais vocês precisem se pôr, se apresentar, convencer alguém de algo. Um período bacana também para encontros e sociabilização. Nem sempre, né? A gente tá afim e tá tudo bem. Aqui é bem comum de acontecer, então se vocês tiverem que, sei lá, marcar alguma festa, aqui é legal, marquem aqui. Não sei se vocês sentem, mas eu sou velha, né? Eu tenho o arquétipo da velha, tenho super arquétipo da menstruação. E enfim, tem alguns outros pontos da vida também que são desse arquétipo. E assim, eu pago para não sair de casa, mas chega nessa época, eu quero balada de virar à noite, jurando que eu vou conseguir, né? Mas daí chega na hora, dá um trabalhinho, mas às vezes eu consigo também. É bom, é legal, dá uma outra energia aqui para se sociabilizar, é diferente. Ideal também para trabalhos em equipe. Então, às vezes, você precisa desenvolver alguma coisa com outras pessoas, às vezes você é liderança de algum coletivo, ou simplesmente, né, na sua equipe, dentro da sua rotina de trabalho mesmo. Aqui é bem legal, porque a gente consegue escutar melhor, consegue ter mais empatia, consegue interagir. É isso, né? Sociabilização. Muito mais facilidade aqui do que nas outras fases. E dar apoio para outras pessoas. Então, a gente vê com essas características que eu trouxe aqui, de que são situações ideais, né, para essa fase, a gente vê o quanto é potente essa questão de se expressar, se comunicar, criar, trazer para o mundo, resolver, ter empatia, acolhimento, sociabilizar, né? Então, são essas características bem fortes. Mas também temos desafios, né? Como tem essa questão da gente estar muito pronta, né? Muito aberta, muito empática, muito social, etc., a gente acaba ficando com uma dificuldade de falar não, de estabelecer os limites, né, de entender o que realmente é para mim, o que realmente me cabe. Chegou isso aqui, mas será que realmente eu preciso realizar? Ah, mas fulana é tão legal, vou falar não para ela. Ah, mas se eu falar assim, eu vou passar por cima de mim. Um não com respeito e bem dito, ele é muito saudável, né? Inclusive para as relações. Então, ficar atenta com essa questão do dizer sim para tudo, né? De não saber colocar limites. Também pode acontecer, né? De querer abraçar tudo. Então, às vezes tem alguém além dessa questão de ter alguém te pedindo coisas, você tá numa energia tão forte ali de realização, né, de uhul, tô dando conta, que daí quer fazer um monte de coisa. Então, fica atenta a essa questão de querer abraçar tudo. E de se impor diante do que é
necessário. Então, às vezes, de novo, né, por conta desse excesso não sei se excesso, mas uma empatia aí mais forte e essa capacidade de sociabilização maior, a gente acaba tendo a dificuldade de se impor, né? Acho que vai um pouco na linha do estabelecer limites, né? Do dizer não. E aí as recomendações para essa fase, vocês enxergam? Vocês conseguem compartilhar aqui alguma situação de vocês em relação a essas coisas que eu falei, dos desafios? Essa dificuldade de falar não, querer abraçar tudo, quem tem família, filhos, filhas, como que é, né? Tipo, acaba passando por cima de você para querer fazer para todo mundo. Enfim, como que é no trabalho, esse lance de também estabelecer os limites e não se sobrecarregar. Enfim, se alguém quiser compartilhar aqui um pouco também. Vamos lá. É interessante, né? Porque quando a gente fala de potencialidades e desafios, às vezes a gente acha que é muito comum, assim, a nossa mente já ir para só a fase pré-menstrual e menstrual que tem desafios, né? Mas a gente não para pensar que essas fases mais expansivas também trazem desafios, né? E muitas vezes a gente se sobrecarrega aqui nesse período, né? Talvez seja por isso que eu falo de me sentir dispersa. Coloco, ai, com certeza, Sil. Com certeza, porque daí é um momento que a gente tá conseguindo fazer tanta coisa, né? Início, meio e fim, pá, check. Próximo, manda. E aí a gente quer fazer tudo. E aí, se não tomar cuidado realmente, né? Tipo, começou, terminar, para não ficar realmente iniciando um monte de coisa, depois não dá conta, aí já entra a fase pré-menstrual, você já não consegue mais ter tanto dinamismo, e aí as coisas ficam. Mas é legal isso, né? Estabelecer as prioridades. E tentar esse ciclo, né? Início, meio e fim, início, meio e fim. Coisa que não tá terminada é ruim, né? Levar adiante. Vontade de abraçar o mundo e fazer a revolução, mas realmente tem o desafio do limite, da energia estar de acordo com as demandas todas. É. Aí vem a comparação, né? Poxa, tava tão ativa, tão realizadora, dando check em tudo, agora já não tô mais conseguindo. Por quê? Que daí você passou da energia ovulatória, tá entrando na pré-menstrual. Ai, vamos falar da pré-menstrual semana que vem, que delícia. Eu venho percebendo que o não, às vezes é muito mais dolorido para eu falar do que para quem recebe. Ah, você tem uma energia da mãe acolhedora super forte, né, Cíntia? Depois que fala, fica tudo tão mais simples e leve. Um não bendito move montanhas. Eu tô numa onda bem egoísta, mas sempre sobrecarregando. Ah, será que é egoísmo ou é individualidade, Amanda? Individualidade é importante, né? De ser respeitada também. Legal, gente. Bacana a contribuição de vocês. É só se atentar, né? Nessa sobrecarga. Mas é isso, gente. Eu tô aqui falando para vocês e eu também super me sobrecarrego. Se vocês verem a minha lista de tarefas de amanhã, sei lá, acho que tem umas 13 coisas. E eu vou viajar. Você acha que eu vou conseguir fazer? Nem um quinto. Bom, beleza. E para finalizar, então, vem as nossas recomendações. Individualidade fica mais carinhoso
Com certeza. Egoísmo é outra coisa que implementaram. Egoísmo e culpa, né? Implementaram, essa sociedade que a gente vive implementou em nós, né? A culpa de você falar um não, você está sendo egoísta, quando na verdade você só está priorizando a sua individualidade. Bom, bora então para a gente finalizar as recomendações. Essa recomendação que eu vou passar, na verdade, ela serve para todas as fases, tá? Que é sempre fazer um planejamento semanal das atividades de acordo, né, com a energia de cada fase. Então, no caso daqui da ovulatória, são atividades que necessitem, né, de uma energia de bastante ação, né, de criação, de expansão. Aqui é momento de fazer acontecer. Aproveita. Então tenta, né? Tipo, agora, tá? Quais são as coisas que eu quero fazer e que eu não vou dar conta de fazer nessa minha fase ovulatória, só que eu preciso dessa energia. Não dá para deixar para o próximo ciclo? Não dá para fazer um planejamento, de repente, para você botar em ação no próximo, no outro? Vou dar um exemplo meu de novo. Eu tô passando por um programa de aceleração com educadora menstrual, né? E um programa de aceleração, para quem não sabe, é como se fosse uma consultoria de negócio para você conseguir desenvolver seu negócio de forma mais consistente, assertiva, enfim. Então eu tenho que fazer uma série de tarefas, né, para essa formação, para essa capacitação. E só que é muita coisa. Aí hoje eu comecei a fazer uma tarefa e eu já vi que assim, eu queria sentar e fazer isso a semana inteira, mas eu não vou conseguir. E aí eu tive que parar e eu já me organizei para daqui tantos dias, tal, quando que eu estarei ovulando mais ou menos, e deixei, marquei lá na minha agenda para essa data, porque eu sei que daí eu vou estar nessa energia de novo para fazer. Lógico que tem várias situações, né? Uma, eu realmente consigo deixar para outro dia, e duas, a ansiedade de querer terminar logo, né? Então, mas é isso, o que dá para ir planejando, a gente vai planejando, né? Se programe para fazer as atividades que você deseja, para não se sobrecarregar. Olha aí, Silmarinha, Amandinha e Silvaninha. Procure a razão caso tenha que tomar alguma decisão difícil, né? Por conta daquela situação de estar muito aberta, de estar muito acolhedora, né? Da dificuldade de se impor. Então, é um momento para a gente resolver, né? Algumas coisas com um resultado mais positivo, mas ao mesmo tempo sabendo se pôr para não, né? Pegar demais coisas para você, né? Enfim, tudo aquilo que a gente já conversou. E por último, se você pratica exercícios, essa é uma ótima fase para o alto rendimento e performance, né? Para quem está buscando isso. Então, aproveite para aumentar a intensidade aqui daquilo que você pratica, de exercícios. Por fim, é isso, gente bonita. Estou muito feliz de compartilhar aqui esse conhecimento com vocês, porque são coisas, né, que fizeram muita diferença para mim e fazem, né, até hoje. Eu estou há muitos anos nesse processo de autoconhecimento através do ciclo menstrual, e é incrível como ele me mostra e me apresenta, assim, situações que, enfim, só eu comigo mesma, né? Então, compartilhar isso com vocês é muito de um lugar de acreditar de verdade na potência que existe nisso, inclusive para a gente sair do misticismo, né, do ciclo menstrual e ir para a prática mesmo, de que forma eu posso melhorar meu dia a dia, sendo na vida pessoal, sendo nos estudos, sendo no trabalho, sendo nas minhas relações, né? Eu acredito demais nessa questão do ciclo menstrual como uma ferramenta. Vou repetir um recado que eu dei aqui no início, para vocês que se inscreveram, encaminhei hoje por e-mail o link
da primeira live da fase menstrual. Vejam lá no e-mail de vocês. Quem não recebeu e fez a inscrição, me avisa que eu encaminho novamente ou encaminho de uma outra forma. A gente confere os e-mails, é só me escrever no direct. Quem não fez a inscrição, faça, porque essas lives não vão ficar gravadas e quem fizer a inscrição vai receber os links para poder assistir num outro momento, tá certo? Além disso, vai receber uma cartilhazinha também com essas informações que a gente está trocando aqui, além de uma orientação aí, uma ferramenta para vocês observarem e monitorarem o ciclo menstrual. Tá certo? Ah, cheguei atrasada, mas consegui. Se inscreve, Gi. Se inscreve que depois eu mando o link dos vídeos. Certo, gente? Me digam aí o que vocês acharam, querem compartilhar algo, ou já vamos mandando aí beijinhos, tchauzinhos, pra gente começar a se despedir. E agradecer demais aí a presença de vocês e a confiança nas trocas aqui, tá bom? Legal, Gi. Se inscreve lá. Tem o link na bio, gente. É só clicar lá no linkzinho na bio. Tem o botãozinho lá para o formulário de inscrição. Tá bom? Beijos para vocês, uma ótima noite. Bom te ver também, Sil. Se aqueçam, se cuidem, tomem chazinho, porque tá frio, o chazinho esquenta. E até semana que vem com a fase pré-menstrual. Vamos falar dessa fase tão demonizada, mas que carrega um processo incrível aí de autoconhecimento, certo? Beijos! Eu que agradeço, Flá. Que bom, fico feliz em saber. Compartilhem, gente, compartilhem para o povo aproveitar também aqui essas informações. Beijo, beijo. Tchau, Gi, beijão. Tchau, tchau.